Bom, nós vamos criar agora um outro web service, tá? Só que dessa vez o nosso web service ele vai consultar os dados em um banco de dados e retornar o valor para o usuário, tá? Para o cliente lá do web service, ok? Bom, então continuando aqui no NetBeans, eu vou aqui aproveitar o mesmo projeto, tá? E vou criar aqui uma nova classe. Primeiro eu vou criar aqui a classe que irá realizar a conexão com o banco de dados, ok? Então vou criar aqui a conexão BD. O pacote será o com.t2ti.bd. Ok? Eu vou finalizar e vou realizar aqui a implementação da comunicação com o banco de dados. Tá? Nós já temos aqui um banco de dados criado, que é um banco de dados em MySQL, tá? Cujo nome é javastarter_t2ti. Eu vou realizar uma conexão com esse banco de dados. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que criar um objeto connection. Aqui do pacote java.sql.connection. E agora eu vou criar aqui o método para conectar ao banco de dados. Vocês vão perceber que a forma de desenvolvimento aqui é idêntica à de uma aplicação Java comum, ok? Então eu tenho que criar aqui um bloco try-catch. Ok. Vamos aqui chamar o método forName da classe class, tá? E vamos identificar o driver do MySQL, que é o com.mysql.jdbc.driver. E agora vamos realizar a conexão com o banco de dados. Aqui através da classe DriveManager, nós utilizamos o método getConnection. Ok? Passamos aí a URL do banco de dados. A URL do banco de dados é a seguinte: jdbc mysql // Nós estamos utilizando o MySQL na máquina local, tá? O nome do banco de dados javastarter_t2ti. Agora nós temos que informar o nome do usuário e a senha deste usuário. Ok? Bom, então aí nós criamos o método que vai retornar uma conexão com o banco de dados. Tá? Agora vamos criar aqui um método para realizar, para fechar essa conexão que foi criada com o banco de dados. Vou copiar aqui esse código, só para aproveitar aqui o bloco try-catch. Que eu apenas chamo o método close da classe connection, ok? Bom, como eu estou utilizando o MySQL, eu vou incluir aqui nas bibliotecas do projeto a biblioteca do MySQL, ok? Então
Então vamos aqui selecionar essa biblioteca MySQL JDBC Driver. Então adicionamos essa biblioteca. Ok. A nossa classe de conexão ao banco de dados está criada. Agora vamos criar uma outra classe, tá? Dentro desse mesmo pacote. Eu vou criar um serviço web, certo? Então vou selecionar aqui a opção Axis 2 Service from Java. Vou criar um novo serviço. Clico em próximo. O nome desse serviço será nome cliente. Qual que é a ideia desse serviço? O usuário, a aplicação cliente lá, né, que vai invocar esse web service, ele vai informar como parâmetro o ID do cliente, tá? No caso aqui nós temos na tabela cliente o campo ID, que é a chave primária dessa tabela. Então a aplicação cliente vai informar o ID do cliente e o nosso web service vai retornar com o nome desse cliente, ok? Então vamos continuar aqui. O nome da classe, que será o nome do serviço, é nome cliente. Aquele já está dentro do pacote. Eu não vou gerar um método de exemplo e vou clicar em finalizar. Então, eu vou criar aqui um método público. Ele vai retornar uma string get nome cliente. E esse método ele tem que receber como parâmetro um valor inteiro, que é o ID do cliente. Ok? O que eu vou retornar aqui? Eu vou realizar uma consulta no banco de dados. Então, para isso, eu vou utilizar lá da classe que eu criei, né? Então, eu preciso de uma conexão. Eu tenho que criar esse objeto aqui. Fora desse bloco try catch. Ok. Agora eu vou criar aqui um novo objeto do tipo conexão BD. Vou me conectar, vou buscar, né, uma conexão com o banco de dados através aqui do método conectar, que retorna uma connection lá do pacote java.sql. Bom, aqui ele está falando que os tipos são incompatíveis, porque aqui a importação foi realizada de forma errada, tá? Então nós temos que selecionar aqui do pacote java.sql. Ok. Agora sim. Então agora eu vou criar aqui um prepared statement. E vou realizar aqui um SQL, né, uma consulta no banco de dados. Faltando aqui um E. Vamos fazer o seguinte. Ok. Vamos aqui corrigir novamente o import, tá? Que ele realizou o import lá do MySQL. Só que eu quero utilizar aqui o prepared statement do pacote java.sql. Ok? Antes aqui do PS eu vou criar uma string que é o meu SQL. Ok?
Então aqui no banco de dados, eu tenho aqui a tabela cliente, eu vou buscar o nome de acordo com o ID que foi informado no parâmetro. Tá? Então eu vou fazer a seguinte consulta. Select nome from cliente where ID. Ok. Então agora eu vou setar o meu parâmetro ID. E agora eu vou realizar a consulta no banco de dados. E essa consulta vai me retornar aí um result set. Ok. Eu vou verificar se foi retornado algum dado para a minha consulta. Caso tenha retornado algum valor, eu vou retornar o nome do cliente. Tá? Então rs.getString nome. Ok. Caso a consulta não encontre nenhum cliente, eu vou retornar a string não encontrada. Ok. Eu vou criar aqui um bloco finally, onde eu vou chamar aqui o método desconectar. Aliás, eu tenho que criar esse objeto aqui fora do bloco try-catch para poder aqui sim finalmente utilizar o objeto conexão e chamar o método desconectar para realizar aí a desconexão com o banco de dados. Ok? Bom, então nós já temos aqui um serviço, aliás, uma operação get nome cliente. Tá? O nome do serviço é nome do cliente. Então nós já salvamos aqui esta operação. Vamos aqui em Axis 2 Web Services. Nós já temos aqui disponível o serviço nome cliente com a operação get nome cliente. Então vamos fazer um deploy para o servidor. Ok. Perceba aí que o deploy já foi realizado. Agora eu vou reiniciar o Tomcat. Ok, o Tomcat já foi reiniciado. Vamos agora realizar um teste com essa nossa operação. Ele retornou aqui um valor que não foi identificado, né? Sim. Bom, o que acontece é o seguinte. Como nós estamos utilizando o MySQL aqui na nossa classe conexão BD, nós precisamos incluir a biblioteca que nós incluímos aqui no nosso projeto, que é a biblioteca do MySQL. Nós precisamos incluir essa biblioteca lá no Tomcat também, tá? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos copiar essa biblioteca para a pasta lib lá do Tomcat. Então eu venho aqui. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em projeto, tá? Vou clicar com o botão direito, selecionar aqui a opção limpar e construir. Dessa forma, o que vai acontecer? Ele já realizou aqui a construção, ele criou aqui para a gente uma pasta chamada dist, ok? Então percebe que ele criou um jar e dentro da pasta lib ele copiou aqui o jar do MySQL, tá? Então nós vamos pegar esse jar do MySQL
e copiar lá para dentro da pasta lib do Tomcat. O Tomcat está instalado aqui na pasta arquivos de programa, Apache Tomcat. Então eu tenho aqui a pasta lib. Vou copiar esse jar para dentro desta pasta. Ok. E agora vou reiniciar o Tomcat. Ok. Aí está. Podemos agora então executar novamente o teste da operação getNomeClient. Aparentemente ele ocorreu algum erro novamente. Nós podemos perceber que ele gera uma exceção aqui. Ele gerou um null pointer exception, tá? O que aconteceu aqui é que ele negou o acesso para o usuário root usando a senha root, tá? Vamos fazer o seguinte, pode ser que essa senha cadastrada aqui do banco de dados seja diferente. Acho que essa senha é 1234, tá? Eu vou aqui executar novamente o deploy no meu servidor. Ok, agora vou reiniciar novamente aí o Tomcat. Ok, o Tomcat foi reiniciado. Agora vamos aqui atualizar essa página. Aparentemente ainda não deu certo. Gerou outra exceção aqui. Vamos identificar aqui o erro. Bom, ele ainda não autorizou o acesso para o usuário root utilizando aquela senha. Bom, aparentemente existe um erro aqui. Ele está identificando o usuário como sendo root interrogação password 12. Vamos retornar aqui no código. Sim. Aqui, ó, nós temos que informar, ao invés dessa interrogação, um e-comercial. Ok? Bom, então vamos salvar essa classe. Agora vamos executar novamente o deploy para o servidor e reiniciar o Tomcat. Vamos aguardar o reinício do Tomcat. Ok, agora vamos realizar o teste. Agora sim, vocês podem perceber que eu incluí aqui como parâmetro o ID 1 e ele retornou aqui para a gente o nome João, tá? Se nós viermos aqui no nosso banco de dados, nós temos aqui a tabela cliente, o cliente cujo ID é igual a 1, o nome é João. Então vamos aqui fazer um outro teste. Colocar o ID 2. Opa, agora o ID, aliás, agora o cliente cujo ID é 2, o nome do cliente é Maria. Então se nós informarmos aqui o ID 3, ele vai ter que retornar José. Então vamos fazer esse teste. Ok, então funcionou aí o nosso web service, né, que realiza uma conexão com o banco de dados, busca os dados lá em uma tabela e retorna com o valor para o usuário. Se eu colocar aqui um ID 4, que não existe lá no banco de dados, ele vai retornar não encontrado, tá? Então nós podemos verificar aqui
no método que nós criamos, que nós temos aqui o select, né? Select nome from client, where ID é igual ao ID que foi informado aqui neste parâmetro, tá? Então, caso não exista o ID informado pelo cliente lá do web service, nós retornamos aí com uma string não encontrado, ok? Bom, então dessa forma nós implementamos aí um web service que realiza uma consulta ao banco de dados MySQL.